Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Endireitei. Meu nome é Victor Moreira e trago uma análise preciosa de Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel e o respeitado jurista André Marsiglia sobre as novas ações contra Alexandre de Moraes que está emparedado. Entenda também o conflito que está surpreendendo o mundo Elon Musk contra o presidente Donald Trump. Assista esse vídeo até o final que está imperdível e no fim eu volto com a minha coluna. Alexandre de Moraes acionado na justiça americana mais uma vez, né? A Trump Media, do presidente Donald Trump, entrou com uma ação contra o ministro do STF, que é acusado de censurar cidadãos e empresas dos Estados Unidos. A ação é conjunta com a plataforma Rumble. Os advogados alegam que Moraes teria emitido ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e empresas sediadas em solo americano. A ação afirma que essas decisões ultrapassam os limites da jurisdição do STF e contrariam os direitos de liberdade de expressão protegidos pela Constituição americana. Em entrevista à CNN, o advogado americano Martin DeLuca, que representa a Trump Media e a plataforma Rumble, criticou a postura de Moraes. Diversos exemplos de cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos ou dissidentes políticos estão se manifestando em território dos Estados Unidos, que são alvo de as ordens, os mandados de censura sigilosos do ministro Alexandre de Moraes. Também incorpora as referências sobre o que tem se desenvolvido com o Departamento de Estado, com um pouco as sanções que foram anunciadas ontem com juízes da Corte Penal Internacional e, finalmente, com a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encaminhada para o ministro, na qual explica detalhadamente por que, baixo a lei americana e baixo os tratados bilaterais entre Brasil e os Estados Unidos, as ações do ministro estão fora da lei. Costa, essa é uma ação muito completa, 62 páginas, e quem teve a paciência de olhar começa na morte do Teori Zavascki, naquela queda de um avião, e aquilo, ele que cuidava dos processos da Lava Jato, e aquilo permitiu que Alexandre de Moraes chegasse ao STF. Então, mais uma cartada, agora pedindo também indenização, né, por conta dos bloqueios todos que foram ordenados pelo Alexandre de Moraes. É uma ação diferente da primeira. Diferente da primeira, mas o que chamou minha atenção, pelo menos, foi o timing, porque é impossível falar disso sem levar em conta o rebuliço que teve essa semana aqui por conta da briga pública e desnecessária cá entre nós, muito ruim, entre o Elon Musk e o próprio Donald Trump. Né? O Elon Musk parece que fumou alguma coisa estragada, não sei o que aconteceu, saiu envairecido e doido, que nem um cão raivoso para cima do presidente Trump. Né? Eu acho que ele se equivocou muito, já apagou alguns tweets. Isso gerou um desgaste, gerou uma preocupação muito grande, né? E uma das coisas que algumas pessoas, talvez de forma precipitada, concluíram é que isso ia afetar o processo todo do Alexandre de Moraes. Aí vem na mesma semana essa medida, bem embasada, o cerco vai se fechando contra o Alexandre de Moraes por todos os lugares, os americanos fazem as coisas direitinho, né? Mostra nesse processo, por A mais B, quem está ferindo a soberania de quem, porque é uma narrativa preciosa para a esquerda no Brasil, né? Que os Estados Unidos não podem interferir na soberania do Brasil. Ora, lei Magnitsky não fere nada na soberania brasileira. Agora, o Alexandre de Moraes ir para cima de empresas americanas contra cidadãos americanos ou residentes, isso fere. Um desses, por exemplo, sou eu. Eu sou cidadão americano, atuo em plataformas americanas, e o Alexandre de Moraes, em sigilo, mandou essas empresas se livrarem de mim, ou entregarem uma lista de quem me financia nelas, coisa que não foi atendida. Por quê? Porque é uma ordem ilegal. Então, nós estamos aqui lidando com crimes, os americanos estão mostrando isso a ponto de até um leigo entender, né? E vai ficar cada vez mais difícil para a turma do Alexandre de Moraes, porque eu digo turma porque não é só ele agiu com vários cúmplices, né?
vai ficar cada vez mais difícil eles se defenderem na justiça americana. Eles podem sempre dar uma banana, falar que não reconhecem os Estados Unidos, né? E se fechar cada vez mais, que nem Venezuela, Cuba, Nicarágua. Esse parece ser o destino pretendido pela elite corrupta do Brasil, que deu um golpe na nossa democracia. Resta saber se os donos do poder vão aceitar. Por isso que, adiantando um pouquinho, né, aquela militante histérica que se diz jornalista da Globo News, a Daniela Lima, ela acabou, né, levando com muita vaidade a troca de mensagens entre os ministros e ela e tudo, e diz ali o que pega é a falta de apoio dos isentos, porque para o Palácio de Versalhes a única coisa que importa é Versalhes, né? O povão que coma brioche. Então, quando começa a chegar no Estadão, que tem o dia da Ruth e o dia da Raquel, como muito bem notou o professor Marsiglia, né? Tem o dia do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, dependendo do dia ali, o editorial perfeito, dependendo do dia, um editorial cínico, mas o fato é que uma ala da elite brasileira está se dando conta que a coisa está indo longe demais. Já pensou, Consta, já pensou o Alexandre de Moraes devendo indenização ao Consta? Pode ser até que não pague, mas é possível que o Alexandre de Moraes se torne devedor do Consta, por exemplo. Fala, Ana. O Antônio coleta. Isso, eu ia falar isso. Eu posso quebrar um pouquinho aqui o nosso protocolo e já emendar uma pergunta vindo desse comentário do Consta para o professor em relação a essa ativista militante da Globo News. O que ela disse ali, professor, isso não causaria alguma anulação de alguma coisa? Porque não é possível ela ler ali, tudo indica, inclusive, que parece que foi o ministro Flávio Dino, pela maneira como ela disse ali, né, um jeito muito peculiar de falar, e ela leu ali, ele já repetiu algumas palavras que ela leu em outros comentários, por exemplo, e ele disse, se eu fosse o relator, eu saía prendendo todo mundo. Professor, como assim? Isso não tem. Isso não qualquer república saudável, qualquer democracia decente, isso não anularia alguma coisa? Aqui o que anula é a nossa esperança, né, de que um dia a gente consiga ser uma democracia de verdade. A única coisa que se anula é isso. Até porque, veja, do ponto de vista jornalístico, ela recebe uma informação e passa com toda, do ponto de vista ético, com toda a possibilidade que a gente questione, mas é uma informação. O duro é o ministro se sentir confortável de dizer isso para um jornalista, aparentemente não disse em off, não é? Embora parecesse ali uma troca muito amigável, quase só faltava ali uma garrafa de cerveja na mesa dessa conversa, mas seja como for, parece que disse em on, e ela se sentiu confortável de dizer, embora pareça depois que a Globoplay tirou do aplicativo, cortou esse trecho, mas seja como for, isso foi dito. Que ministro que é esse? Se a gente souber que ministro é esse, sem dúvida alguma, esse ministro tem o seu voto sob suspeita. Em qualquer democracia minimamente razoável. O problema é que nós não somos nem uma democracia e nem minimamente razoáveis. E esse é o ponto. Veja, do ponto de vista de suspeição e impedimento de ministro, isso não existe mais. Não existe mais impedimento e suspeição de ministro no país. A última vez que nós tivemos uma suspeição de um ministro que se declarou suspeito, salvo engano, foi o ministro Moraes, quando houve aquele caso de Roma, e ele passou para o colega o caso, e, no entanto, se sentiu confortável para depois, em outros casos, e depois de muita pressão da mídia, e ainda assim depois se sentiu confortável para, em outros casos, como o do inquérito do golpe, ser o relator e, ao mesmo tempo, a vítima. No caso agora, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, também, o inquérito é para averiguar se está se buscando uma sanção a ele, e ele próprio é o relator. Quer dizer, então a gente jogou fora essa questão da suspeição e do impedimento, rasgamos essa página da nossa legislação, e não rasgamos por política, não. Rasgamos por conta dos tais escritórios de familiares de ministros. Vamos dizer a verdade, é ali que começou a ser rasgada a suspeição e impedimento de ministro,
Mas isso agora, claro, serve à política nacional, que os ministros do STF fazem mais do que a qualquer ato jurídico. Fora os atos de cantoria, que o ministro Barroso também faz, mas aí eu acho que é só um hobby, eu acho que isso não é profissão. Antes de continuar neste assunto, nesta nova ação contra o Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, Ana, o Consta citou aí essa briga, né, entre o Trump e o Musk, e tem um superchat da Sânia Saninha específico para você. Boa noite, amigos. Ana, fala para a gente o que está por trás da briga entre o Trump e o Musk e se pode interferir no caso envolvendo o Moraes. Olha, é a pergunta de $1 milhão, o que está por trás dessa briga. Ninguém sabe, na verdade, o que está por trás dessa briga. Vou começar, então, pelo Moraes. Eu acho que não interfere em absolutamente nada, porque as informações que nós temos, inclusive, é de que o Elon Musk não participou de absolutamente nenhuma, Sânia, reunião em relação a sanções usando a Magnitsky Act, né, a lei Magnitsky, ou as sanções em relação ao visto, isso com o Departamento de Estado, ou as reuniões para passar aquela legislação No Censors in Our Shores Act, sem censores nas nossas costas, ou seja, são 3 frentes que podem pegar o Alexandre de Moraes. Não é apenas a lei Magnitsky. Então, quando muita gente fala, mas não saiu a lista, peraí, não saiu a lista dos vistos. São 3 frentes bastante distintas. Então, e o Elon Musk não participou de nada disso. Quem está participando disso é o Departamento de Tesouro. Por quê? Porque o Departamento de Tesouro analisa as sanções econômicas. O Departamento de Estado, como viralizou aquele vídeo do Marco Rubio, dizendo sim, nós estamos apreciando a aplicação da Magnitsky ao Alexandre de Moraes, e ainda tem a sanção, se passar aquela legislação que já foi votada na comissão e vai para a Câmara agora, que é de um deputado daqui da Califórnia, o Darrell Issa, da cidade ali perto de San Diego, mais a Salazar, lá perto dos Meninos, na Flórida. Então, são 3 linhas diferentes, Sânia. Isso é uma coisa. Em relação à briga do Elon Musk e o Donald Trump, olha, ninguém realmente sabe o que aconteceu. O Elon Musk é um gênio mesmo, que tem os seus, né, altos e baixos ali, fala de mais, fala de menos. Agora, Acho que teve um existem... Sérgio Moro dele, né? Exatamente. Agora, a diferença que eu vejo do caso do Sérgio Moro, por exemplo, é que eu vejo pessoas muito sérias como o Bill Ackman, que é um grande gestor de fundos, ele fazendo um tweet dizendo: vocês dois são importantes para a América, nós precisamos sentar e conversar. O próprio senador Ted Cruz, que lá atrás, nas primárias republicanas, em 2016, ele que era um dos candidatos, ele bateu de frente com Donald Trump. Donald Trump ofendeu o Ted Cruz, a mulher dele, falou um monte de bobagem. E depois que Donald Trump foi eleito, em 2016, o Ted Cruz foi chamado para o primeiro mandato do Donald Trump e foi um dos homens fortes do governo do Donald Trump e continua sendo um dos homens fortes do Donald Trump. E o Ted Cruz deu uma entrevista essa semana dizendo exatamente isso. Eu sou um homem leal, fiel ao Donald Trump, mas é importante estabelecer que o Elon Musk é importante para os Estados Unidos, sem mencionar também, Sânia, né, que quem mandou a pergunta, Sânia, e amigos sempre com a gente. E amigos aqui do nosso painel, é que eu acho que sem o Elon Musk, eu não sei se nós teríamos a magnitude do resultado de 2024 por causa do X. O Twitter, o antigo Twitter, dentro da pandemia, até 2022, era o Consta fala muito, era o Twitter das moças de cabelo azul. Aquilo ali era uma loucura. Você não podia falar nada que
eles aplicavam exatamente o que nós estamos discutindo no Supremo Tribunal Federal, plataforma derrubando o perfil, derrubando sem a menor responsabilidade, sem respeito à primeira emenda à Constituição. Aí vem o Elon Musk, compra o Twitter, faz o X, e aí virou uma verdadeira praça revolucionária no bom sentido de as mentiras eram desmentidas ao vivo, as narrativas eram derrubadas, e tudo isso culminou na avassaladora vitória do Donald Trump, exatamente porque o X desmentia tudo. Os democratas espalhavam uma mentira, 5 minutos depois a mentira já estava enterrada no chão. Então, nomes como o Bill Ackman, o Ted Cruz e outros nomes importantes estão tentando apaziguar os ânimos, dizendo que os dois são importantes. Para finalizar, essa rusga deles ficou pública, mas parece que já estava acontecendo alguma coisa antes, porque o Elon Musk queria que o Donald Trump indicasse um amigo dele para diretor da NASA, e esse diretor, esse nome, o Donald Trump descobriu que era um doador do Partido Democrata. E aí o Donald Trump disse não. Doador do Partido Democrata, aí não dá para ser, a minha civilidade não chega a tanto. Então já havia assim uns embates nos bastidores. O que a gente torce é que eles realmente façam as pazes, porque eu repito as palavras do Ted Cruz e do Bill Ackman. Os dois são muito importantes para os Estados Unidos e para o Ocidente. Vocês puderam observar que o conflito repentino de Donald Trump e Elon Musk preocupou os brasileiros que pensaram que essa rusga pudesse atrapalhar em algo as sanções americanas contra o ministro abusador das leis, Alexandre de Moraes. Mas, como foi esclarecido por Constantino e Ana Paula Henkel, as medidas já foram referendadas e encaminhadas e é só questão de tempo para que Moraes comece a pagar por parte dos seus abusos. Peço a você que deixe o seu like para ajudar o vídeo no YouTube. E a batata de Alexandre de Moraes está assando. Na semana passada, a garota de recados do regime PT/STF, a Daniela Lima, deixou escapar que o ministro está emparedado com Fira. Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou? Aí, às 11h25, o ministro responde. Pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, estava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Apanha demais. E a situação não parou por aí. Uma outra emissora, porta-voz do desgoverno e do regime do Supremo. A CNN Brasil teve a audácia de convidar o advogado de Donald Trump, o advogado Martin De Luca, e o sujeito simplesmente deixou as militantes iguais a baratas tontas, ao falar um monte de verdades. Confira! Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente qualquer um que assiste a qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então, nem Alexandre do Brasil, nenhum juiz do Coreia do Norte, nenhum juiz do Irã, nenhum juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né? Alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado, quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 230 anos de história, com dissidentes do mundo inteiro que vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China, na União Soviética era terrível cada vez que
que um russo chegava, o governo, pergunta para o governo cubano quanto que eles gostam, tudo que os cubanos que estão na Flórida falam. Mas é assim que funciona. Então, infelizmente, não vai ter uma exceção para Alexandre de que todos os outros governos autoritários ao longo da história quiseram censurar aquela dissidente político que se encontra no território americano, falando que, obviamente, ele não pode falar no país dele. Vocês puderam notar o desespero das militantes de porta-voz do Supremo. O advogado foi enfático ao alinhar as determinações de Moraes e países tirânicos de terceiro mundo. Agora, olhem você a que ponto esse desgoverno e esse judiciário estão levando o nome do Brasil. Isso é uma vergonha homérica. Comente aqui embaixo o que você achou das declarações do advogado e deixe a sua mensagem de apoio a Rodrigo Constantino, que está voltando aos poucos e logo ele estará 100% com a gente. Meu nome é Victor Moreira, seu amigo do canal Endireitei, e a nossa meta de likes para esse vídeo serão de 2.000 likes. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e considere a possibilidade de contribuir com o canal na chave Pix no canto direito abaixo, pois continuamos sem a nossa monetização do YouTube. Fique com Deus, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.